Imagine só, você é chamado de escolhido de Deus. Você carrega um propósito, uma unção, uma missão que vai além da sua própria vida. Mas de repente, surge uma pergunta que muitos têm medo de encarar. Por que um escolhido não pode tocar em certos tipos de mulheres? Não é curiosidade, não é moralismo. É algo muito mais profundo. É espiritual. E antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Aqui não é aquele canal que só pede like por pedir. Aqui a gente caminha junto, como família espiritual. Então, se essa mensagem já mexeu com você nesses primeiros segundos, clica no like agora, se inscreve e ativa o sininho. Assim, cada vez que a palavra chegar, vai bater direto no seu coração. Não é um clique, é um passo de fé. Quando a Bíblia fala sobre mulheres proibidas ou mulheres que desviam o coração do homem, não está se referindo à aparência, ao jeito de vestir ou a uma característica física. Está falando de algo muito mais perigoso: a influência espiritual. Muitas vezes, o inimigo não consegue derrotar um homem escolhido através da guerra direta, mas sim através de distrações, seduções e laços emocionais. Olhe para a história de Sansão. Ele era forte, tinha poder, tinha unção, mas quando tocou em Dalila, perdeu o que havia de mais precioso: a sua conexão direta com o Espírito de Deus. Não foi apenas sobre um relacionamento romântico, foi sobre abrir portas espirituais para que o inimigo entrasse. E sabe qual é o perigo? Às vezes não é nenhuma Dalila declarada. Às vezes é alguém que parece inofensivo, mas que tem em si princípios, valores e uma energia que não caminham com a luz. O escolhido precisa ter discernimento. Agora, talvez você esteja pensando, mas por que isso é tão sério? A verdade é que quando um escolhido se une a alguém espiritualmente incompatível, não é só sua vida amorosa que é afetada. É o propósito, a visão, o futuro, a herança espiritual. Paulo já dizia: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. E aqui não é julgamento, é proteção. É como tentar remar um barco com 2 remos indo em direções opostas. Você nunca vai chegar ao destino. Quando falamos que um escolhido não pode tocar em certos tipos de mulheres, estamos dizendo que existem relacionamentos que apagam a chama espiritual. Sabe quando você começa a orar menos, ler menos a palavra e de repente se vê questionando se realmente vale a pena servir a Deus? Muitas vezes não é você que esfriou, é a influência de alguém que não compartilha a mesma fé. E aqui entra uma reflexão. Quantos jovens hoje estão vivendo relacionamentos que parecem apaixonantes, mas na prática são correntes invisíveis que os afastam de Deus? Um escolhido precisa aprender que o coração é terreno santo. E se o templo é santo, não pode ser habitado por qualquer espírito. Pense na sua própria vida. Talvez você já tenha se envolvido com alguém que parecia trazer alegria, mas no fundo deixava sua alma pesada. Talvez até hoje você esteja vivendo esse dilema. O inimigo sabe que para destruir um homem ou uma mulher de Deus, basta usar a arma da sedução. E aí que entra a vigilância. Ser escolhido não significa viver preso ou sem amor. Significa esperar o tempo de Deus e reconhecer quem realmente é enviado para somar, não para destruir. Agora, talvez você esteja ansioso para saber, mas afinal, quem é esse tipo de mulher que o escolhido não pode tocar? Calma! Esse é o ponto central que vamos revelar na sequência. Porque antes de entender o quem, você precisa entender o porquê. Se você não entende a raiz espiritual, a revelação final perde o impacto. É como tentar montar um quebra-cabeça pulando as peças do meio. Então segura firme, porque agora em seguida eu vou revelar de forma clara quem é esse tipo de mulher que pode roubar a unção de um escolhido e por que esse alerta é tão forte na palavra. Agora que você já entendeu a raiz espiritual, chegou o momento da revelação. Quem é esse tipo de mulher
que um escolhido não pode tocar. Na Bíblia, não há espaço para rodeios quando o assunto é santidade. O perigo não está apenas no contato físico, mas no que esse contato abre no mundo espiritual. A palavra mostra que esse tipo de mulher é aquela que se torna instrumento de desvio. Pode ser aquela que se apresenta como sedutora, como Dalila. Pode ser aquela que conduz ao pecado de forma sutil, como as mulheres estrangeiras que levaram Salomão à idolatria, ou ainda aquela que, sem perceber, enfraquece a fé do homem escolhido e o arrasta para longe de sua missão. Não é sobre aparência, é sobre essência. Não é sobre a beleza, é sobre a intenção. Não é sobre o corpo, é sobre o espírito que a acompanha. O tipo de mulher que o escolhido não pode tocar é aquela que não compartilha do mesmo jugo espiritual. É aquela que, em vez de edificar, mina as forças. Em vez de apoiar, drena a energia. Em vez de aproximar de Deus, cria desculpas para a afastar. E entenda, isso não significa que toda mulher que não serve a Deus seja inimiga. Mas, para um escolhido, qualquer ligação íntima com alguém que não caminha na mesma direção se torna perigosa. É como ligar a eletricidade em uma tomada errada. Cedo ou tarde, vai queimar o sistema. Sansão perdeu a força. Salomão perdeu o coração. Davi perdeu noites de paz. Cada um deles tocou onde não deveria. E a consequência não foi pequena. Agora eu pergunto, quantos de vocês já sentiram na pele o peso de um relacionamento errado? A princípio parecia amor, mas lá no fundo a alma gritava, isso não vem de Deus. Muitas vezes o Espírito Santo alerta, mas o coração, enganoso como é, insiste em romantizar aquilo que no final só traz destruição. É por isso que o alerta é tão forte. O escolhido não pode tocar em quem não foi separada para ele. O coração de um escolhido é território sagrado. Talvez hoje você esteja nesse dilema, envolvido com alguém que, aos olhos humanos, parece perfeito, mas espiritualmente não caminha ao seu lado. E eu te digo com amor, não é fácil cortar esse laço. Mas lembre-se, é melhor uma dor momentânea de renúncia do que uma vida inteira de perdas espirituais. O inimigo sabe que não pode tirar a promessa que Deus colocou sobre você, mas sabe que pode usar pessoas erradas para atrasar, confundir e até paralisar a sua caminhada. E não se engane, o tipo de mulher aqui pode aparecer mascarado de bênção, mas os frutos sempre revelam a raiz. Se essa relação te afasta da oração, te tira a paz, te faz duvidar da tua identidade em Cristo, cuidado! Esse é o sinal de que não é para tocar. Mas a boa notícia é que Deus sempre dá uma saída. Mesmo Sansão, que errou, encontrou redenção no final. Se você percebe que tocou onde não deveria, há perdão, há chance de recomeço, há libertação. O segredo é, não brinque com o que Deus leva a sério. O chamado do escolhido não é para qualquer um, é separado, é santo. E a mulher certa, ela não te prende, ela te liberta. Ela não te arrasta, ela te impulsiona. Ela não apaga a tua fé, ela ora junto contigo. Essa é a diferença. Portanto, a resposta à grande pergunta é clara. Um escolhido não pode tocar nesse tipo de mulher, porque cada escolha afetará não só sua vida, mas também seu propósito eterno. Deus não te chamou para perder tempo com distrações, mas para viver em plenitude a missão que Ele colocou em suas mãos. Agora é com você. Escolha com sabedoria, discirna, ore, peça ao Espírito Santo direção, porque um coração guardado em Deus nunca será enganado pelo inimigo. E antes de encerrar, deixa eu te pedir algo de coração. Se essa mensagem falou contigo, não deixe esse vídeo morrer aqui. Mostre que você está comprometido com a palavra. Deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Mas faça isso como um ato profético.
Cada clique será como eu escolho seguir a vontade de Deus. Assim, juntos, vamos espalhar mensagens que transformam vidas.